Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Olá, irmãos, olá, irmãs. Estamos aqui mais um dia reunidos para um momento especial, para a gravação de mais um trecho, de mais um podcast espírita aqui, né, nesse formato que estamos trabalhando. Gostaríamos gostaria de agradecer a presença do Lázaro, que nos está virtualmente presente, o Ítalo aqui ao nosso lado e a Aline também com a gente nesse trabalho. E para começar, né, vamos dar uma baixada nas nossas vibrações mentais, baixar um pouco dos nossos pensamentos, os fluxos dos nossos pensamentos, para a gente se conectando com a energia divina, se conectando com a luz do nosso querido Mestre Jesus Cristo, e agradecer, né, por mais um dia, por mais uma semana maravilhosa e mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui presentes. E vamos naquela linda canção que nos foi deixada há 2000 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos das tentações, trazemos o bem. Amém, Senhor, que assim seja. Gratidão, Senhor. E aí, Lázaro, quer dar um oi? Começar dando um oi? Eu me emociono muito, Klaus, quando eu estou com vocês, né? Tão jovens e enganjados aí nesse aprendizado. Eu só tenho a agradecer realmente a vocês, a espiritualidade que vai estar acompanhando, que a gente sente, toda vez que nós nos conectamos para fazer esse estudo, a gente sente a presença dos amigos do plano espiritual que prepararam com tanto carinho, né, esse momento para que a gente possa estar junto. Eu me sinto privilegiado realmente em poder estar junto aí, participando aí dessa tarefa bendita que vocês estão engajados, e eu muito obrigado. Pode ter certeza que é recíproco, Lázaro. Com certeza. Ter a honra de ter você dividindo um pouco do seu conhecimento com a gente é recíproco demais. Ítalo, dá um oi pra galera. Sim, fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal. Hoje nós vamos fazer a continuação do último vídeo lá, onde a gente está estudando a introdução do Livro dos Espíritos. E espero que vocês se conectem aqui com a gente para a gente absorver bastante informação juntos. Amorzinho. Oi pessoal, sejam bem-vindos e vamos para mais um dia de estudo. Bora lá então? Vamos começar então? A gente vai começar agora, dando continuação na semana passada. A gente está no trecho da codificação... A codificação espírita. Isso, a codificação espírita. Vou começar a leitura. Isso. 1. O Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina, examinando em relação às demais obras de Kardec. Minha voz está falhando. Que completam a codificação. Verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondentes a cada uma delas. Assim como na Bíblia, há um núcleo central do Pentateuco e no Evangelho o do ensino moral do Cristo. Em O Livro dos Espíritos, podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. É o constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5º. Este núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação, que encontramos no livro, a parte que a ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte. Pode continuar? Viu, Cláudio? Então aqui ele está falando da codificação
a codificação espírita ela está aí restrita aos 5 livros, né? Ao Sim. Pentateuco. Agora, o Allan Kardec, ele tem cerca de 30 e poucas obras. Uau! E é interessante a gente verificar, porque tem isso contando todas a revista espírita, né? E nós temos vários livros da revista e é considerado aí cada um deles uma obra, e é muito pouco estudado. Um dos projetos aí também é logo ali na frente incorporar aí o estudo da revista espírita, que tem muitas informações interessantes. Mas vamos caminhando. Sim. Aqui, agora ele falou do Livro dos Espíritos, que é esse livro que nós estamos aqui com a proposição de estudar. Ele vai citar aqui também as outras obras da codificação, mas o Livro dos Espíritos é a parte que lida na doutrina da filosofia. Sim. Né? Ele nos dá aí 1018 em algumas edições e 1019 em outras edições, perguntas e respostas, dividida aí em 4 livros, dentro do Livro dos Espíritos. Mas é só para a gente ter essas informações aí e ir somando. Sim, é importante, né? Bom, segundo, o Livro dos Médiuns, sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina. Tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final. Toda a matéria contida nesta parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Interessante isso, hein? Esse Sim. foi o segundo. O Livro dos Médiuns, ele trata da parte da ciência espírita, né? Então, ali nós temos verdadeiramente a forma com que acontece a relação entre esses dois mundos, né? E a explicação e também a maneira que as comunicações acontecem, com muitos exemplos. Então, o Livro dos Médiuns é maravilhoso também. Todos eles, né, da codificação somados, vai dando ao estudante, ao aprendiz, uma bagagem muito grande. Que bom que nós estamos aqui no primeiro deles. Sim. A partir daí, esse caminho não para, hein? Se preparem. Não, eu ia falar isso, a gente nem começou a estudar esse, eu tô querendo estudar o outro já agora, só por ter visto essa introdução aí. Verdade. Olha lá. Bom, terceiro. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos, comuns naquele livro, com a transição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Interessante também. Ô Cláudio, Aline, imagine só, se nós tivermos todas as informações do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese, do Céu e Inferno, e não incorporar ela no Evangelho segundo o Espiritismo, você fica totalmente infundado, sem fundamento em tudo que você está aprendendo. Sim. Porque é no Evangelho que nós vamos encontrar o ser humano lá dentro. Sim. E dentro de cada ser humano vamos encontrar Deus dentro dele. Exatamente. Então é fundamental, e eu fiquei feliz da vida que vocês conseguiram aí montar uma dinâmica que pudéssemos estar estudando as outras 4 obras, mas ir levando o Evangelho como sustentação, como base do canal, como base do projeto de vocês.
Sim. Então é muito legal, muito importante. Sim. Isso. Pode falar. Pode falar. Eu sou o iniciante aqui, eu acho que eu sou o que mais vou fazer pergunta, tá? Só pra ver se eu entendi. A junção dos livros é como se fosse um quebra-cabeça, né? Tipo, a junção deles forma toda a informação necessária que a gente precisa absorver, é isso? Nós, na verdade, somos um ser que precisa de ser instruído multidisciplinarmente. Então, não tem jeito da gente, por exemplo, ficar retido só na parte da ciência, né? Ou então só na parte da filosofia, sem a gente tratar da moral. E o Evangelho traz essa parte da moral, onde nós vamos... É como se trouxesse todos os outros conhecimentos e colocasse dentro do Evangelho. Porque se você vai direto no Evangelho também, você fica perdido em termos de entender como que acontece, por exemplo. Você vai ficar acreditando em milagres. Se você for só no Evangelho, você fica acreditando em milagres. As outras obras, elas vão trazendo uma explicação de que milagre, por exemplo, não existe, né? O que existe tem ciência em cima de tudo isso daí. Jesus, por exemplo, quando ele trabalhava e auxiliava uma pessoa a se levantar, que não enxergava, a enxergar, tem toda uma ciência atrás ali e todo um exército de espíritos trabalhando com ele para poder fazer com que aquele ser voltasse a enxergar. Sim. Ou seja, existe todo um trabalho ali que a ciência espírita, e nós vamos encontrar as informações lá. E através do que acontecia, Jesus mostrava para as pessoas o que elas precisam de fazer, precisa de ter fé, precisa de ter uma fé. E depois, lá na frente, veio a explicação sobre a fé também. E a princípio todo mundo ficava naquela fé cega, né? Tanto é que ainda está aí ocorrendo isso em muitos irmãos nossos. E o Espiritismo veio com a fé raciocinada, onde nós precisamos de estudar as outras obras, entender o processo, para poder saber que aqueles acontecimentos que nós chamamos de milagre, que é simplesmente algo normal, né? Desde que o espírito tenha desenvolvimento para poder atuar com a fé. Sim. Perfeito, entendi. Eu leio bastante, né? Na verdade, é o que eu mais leio, é o Evangelho, e ele também traz muitas explicações sobre o primeiro Evangelho, que foi a Bíblia, né? Ele traz algumas passagens bíblicas e ele traduz ali algumas passagens bíblicas que foram, talvez, interpretadas da maneira não correta, né? Sim. No Evangelho, nós vamos ver, que nós vamos estar estudando, que nós temos o relato que tem dos evangelistas, né? Nós temos lá todas as passagens que eles colocam de Jesus, e aí vem os espíritos, na falange aí do Espírito da Verdade, né? Fazendo as suas explicações. Então, sim, o Espiritismo trouxe realmente explicações em cima dos relatos dos evangelistas. E isso daí é que vai facilitando a nossa vida. Os Espíritos vieram como facilitadores para nós. Sim. Vamos continuar, então? Vamos lá. Quarto. O céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Decorre do livro quarto. Isso, quarto, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como a da ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. Uau, esse aí também isso é bem interessante também. Vocês já leram todos? Não, esse ainda não. Esse não. Você já leu todos, lá? Já chegamos a ler, sim. Na verdade foi estudado, né? Nós estudamos em grupo, lá na comunidade mesmo, nós estudamos o céu e o inferno também. Agora, aqui, a gente vai chegar
também nele, tranquilamente. Daqui a pouco nós vamos estar criando espaço na nossa vida para colocar essas obras todas aí, porque o processo que eu estou entendendo que esse canal vai abraçar é pegar a codificação e colocá-la, né, no canal aí, nesse formato, para que possamos juntos dividir aí com os nossos irmãos, né, ao longo do caminho. Já tem muito estudo já que é colocado, mas quanto mais tiver, melhor. Sim, com certeza, com certeza. E no céu e inferno, nós temos muitos espíritos trazendo depoimentos, né, do que aconteceu com eles, né, e como que eles estavam aqui na matéria, depois do que aconteceu, como que eles foram para o plano espiritual, lá chegando, as reações que eles tiveram, eles estão vindo na codificação, deixando todas essas explicações, e é muito interessante. Será muito lindo. Pode, se você tiver um tempinho, reserva aí uma horinha do dia de vocês e lê um pouquinho dele cada dia, que vale a pena. A gente começou um hoje que foi Renúncia, que é a continuação dos 50 anos depois, que já começa com o processo de encarnação. Ali, né? Isso, vocês vão conhecer a Alcione, o espírito. Isso, ela mesma, Alcione. Maravilhosa, e que segue aí o caminho incrível, né? Lá mostra realmente um relato onde o espírito, quando ele já tem aí a sua elevação já bem estabelecida nele, ele vai vivenciar, auxiliar através do sofrimento, através dos desafios que a vida impõe para ele, mas deixando lições maravilhosas de recuperação. Sim. Isso é muito importante para nós. Esse livro aí, se prepara aí para deixar umas lágrimas correrem ao longo do caminho, porque não vai acontecer. Então, nos 50 Aline, anos... Aline, você chora quando vê histórias assim, muito bonitas? Olha, esse eu vou falar que eu fiquei muito emocionada, mas o Paulo chora mais, ele é mais chorão que eu. Chora mais? Eu chorei muito no final do... Eu chorei em todos, né? Mas no final dos 50 anos depois agora, com aquele espírito Célia também, que vira o irmão Marinho, né? E eu também, assim, analisando esse caso da Célia e da... Como é o nome dela? Não peguei ainda. Honora, como é que é? Não. De hoje. Honório? Alcione, isso. E elas são espíritos evoluídos e elas acabam... Eu não sei como é que vai ser a história da Alcione, mas a Célia pegou desafios muito grandes, né? E ela superou. Eu não sei se isso já faz parte... Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não sei se faz parte dessa regra ou se... cada um pode aguentar a cruz se a cruz é muito pesada, porque você pode aguentar. Acho que não sei se tem correlações com isso, né? Mas elas saíram com muito bônus horas, viu? Alguns espíritos, eles vêm mais para auxiliar aqueles outros que vão fazer parte da sua existência aqui, do que no caso da Alcione é isso. Ela veio mais para ajudar os outros. Sim. Porque ela não precisava ver. Sim, ela não precisava ver. Ela pede né? Mas ela pediu para vir porque ela queria auxiliar aqueles que estavam aqui no caminho e que estavam patinando ao longo do caminho aí. E ela falou, não, eu vou. Eu não sei em que ano que foi, mas deve ser no começo do milênio passado, né? Porque os 50 anos depois terminou em 200 depois de Cristo, mais ou menos, né? Foi um pouquinho mais para frente aí. Aí depois do... 50 anos depois é uma trilogia, né? O Renúncia, esse agora começou. Uma trilogia se eu não me engano, é o segundo livro do Emmanuel. Isso, do Emmanuel, isso mesmo. Nessa trilogia aí. Nós temos há 2000 anos, 50 anos depois, e depois nós temos Ave Cristo. O Renúncia não faz parte? Renúncia está lá na frente. Renúncia está bem mais para frente. Eles pularam, então. A gente estava numa sequência, então a gente acabou pulando o Ave Cristo. O Ave Cristo é o próximo que a gente vai começar. A gente tá em 2 agora, a gente está no Renúncia
e na Boa Nova. Nesses 2 livros agora a gente Boa Nova é maravilhoso também. Tá ótimo. Vamos lá, Quinto, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulo 9, 10 e 11 do livro 2, assim como uma parte dos capítulos do livro 3 que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra, por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno, e as referentes a passagens evangélicas e escriturísticas. Esse livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros, na estrutura da obra máter. Da mãe, né? Da obra materna, né? A Gênese, não poderíamos deixar de dizer também que é outra obra maravilhosa que nós estamos estudando ela. Ela é tão interessante que eu estava com o estudo, né? Eu acho que o Klaus até participou desse estudo. Em alguma oportunidade, nós estávamos gravando por áudio e veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, nós demos uma parada naquele grupo de amigos, né? E vários deles sempre acabam me ligando e falando, mas a gente não vai continuar estudando a Gênese? Tão interessante que essa obra é. Sim. E eu achei tão interessante porque eu tenho planos de fazer esse estudo novamente, agora por vídeo, né? Sim. Recomeçar, a gente já estava no meio da obra mais ou menos, mas vamos recomeçar para fazer ela integralmente e de repente essa daí a gente soma o que nós estamos fazendo aqui para os 2 canais absorverem essa obra, tal como é profundo os ensinamentos que nós temos na Gênese. Sim. E para quem gosta da parte de estudo do universo, né, é algo fenomenal. Eu estou aqui só aguardando o momento certo para recomeçar o estudo da Gênese. Sim. Mostra temos tempo, temos a eternidade. Sim. No livro eles narram o momento zero do universo. A criação das moléculas, das células, das constelações, de como tudo se criou, as massas, né? Nossa, como porque a Gênese, a real Gênese da Gênese da Gênese, né? É o embrião, né? Maravilhoso. Isso daí nos traz uma relação muito grande com os nossos irmãos do universo e o quanto nós precisamos de nos antenarmos com eles, né? De nos sincronizarmos na solidariedade universal. Sim. E essa solidariedade parece que ela explica muito o amor, né? Que nós não entendemos ainda o que é o amor. A gente só se refere a ele como sendo Deus, né? Com Deus sendo amor, o amor é Deus, pelo fato da gente também não entender Deus ainda. Nós estamos aqui só com maturidade espiritual que nós vamos conceber isso. Mas na Gênese nós vamos entender essa solidariedade universal, onde o universo todo ele está solidário. Quando nós temos irmãos nossos aí de planos muito mais evoluídos, solidários a nós, aguardando o nosso desenvolvimento, sim, aguardando o nosso planeta se desenvolver junto com planetas que já atingiram outros graus mais elevados, e os habitantes que aqui estão seguirem esse caminho. Sim. E esses irmãos do universo, eles vão estar logo, agora, passada essa transição mais drástica aí, vão estar se conectando aqui, convivendo, igual a gente vê naqueles filmes lá, Star Wars, né? Que a gente vê o relacionamento entre os várias espécies, vários seres. É interessante tudo isso daí,
sei lá, vamos em frente, né? E já que você citou, né, o George Lucas, escritor do Star Wars, ele psicografou em 3 horas toda a obra. Pensou? Com aquela Legal. riqueza de detalhes, né? Nossa. Então, tipo, Pois os espíritos, assim, que nos trazem informações através de alguns médios mais evoluídos, aquilo ali são fatos que realmente aconteceram numa galáxia distante. Ele apenas psicografou a história de algo que aconteceu muito longe daqui, numa terra distante, em outro tempo, para poder preparar a gente para um futuro, né? Hoje a gente, infelizmente, é um planeta ainda preconceituoso, não aceita gênero, não aceita cor. Como é que vai aceitar um irmão de 7 dedos aqui, 2 cabeças? Então, imagina, se a gente não tem ainda, né, a humanidade como maturidade a aceitar nem que nós que já moramos aqui há muito tempo, né, uns aos outros, imagina aceitar irmãos de fora, né? Que, pelo que me chega a conhecimento, eles trabalham o tempo todo ao lado de Jesus, né? Nos trabalhos aqui na Terra, no intercâmbio de informações, né? Nós temos cada vez que o espírito ele vai se manifestar num dado local, ele vai ter que utilizar, por exemplo, uma determinada forma. E essa forma pode ser de diversas maneiras, né? Quando você fala do insetoide, por exemplo, o espírito habitando, aí você aqui da Terra, nós aqui da Terra, já ficamos já com o pé atrás, né? Como assim? Mas é isso. É a possibilidade, né? Sim. E a necessidade do espírito também, as possibilidades que ocorrem aí pelo universo afora. Sim. Esse universo maravilhoso aí, né? Que Deus concebeu para as suas criaturas. Sim, só mais uma curiosidade rapidinho antes de voltar para a leitura. No começo do livro, a Alcione, quando ela vai pedir a autorização para reencarnar, porque ela estava numa escala muito evoluída já, tipo, primeiro que ninguém, assim, eles entendem, lógico, porque ela é amor, né, a decisão dela de querer vir encarnar, mas ela estava num trabalho diretamente com a constelação de Sirius. E o cara cita que ela estava num trabalho, fazendo um trabalho muito forte de intercâmbio com a constelação de Sirius, num trabalho que eles e ela estavam fazendo um estudo aprofundado do espírito humano e a evolução humana e tal, e ela acaba pausando aquele trabalho ali durante o tempo para poder vir fazer mais uma experiência aqui na carne, né? É isso. E temos muitos outros irmãos nossos aí que a gente tem conhecimento através das obras que também estão nesse processo de amor que é tão forte, por exemplo, a Maria, né? O Espírito Maria, a Nossa Mãe Santíssima aí, ela também não precisaria estar ainda vinculado diretamente aqui no auxílio a esses sofredores aqui do nosso planeta, mas o amor dela é tão grande que ela pediu, né, a Jesus que a mantivesse aqui, cuidando desses espíritos. E assim nós temos também o Bezerra de Menezes, e tem outros espíritos que estão vinculados aí pelo amor, no auxílio, na caridade, para que todos nós possamos caminhar juntos, porque a ideia é aquela: enquanto tiver um sofrendo, não tem condições do outro ser feliz, mesmo que ele já tenha adquirido uma evolução maior. E isso é a nível universal, né? O impacto disso é a nível universal, porque estão todos interconectados, né? O Siddhartha Gautama também, ele escolheu ficar, né? O próprio Buda, ele também trabalha nas esferas mais evoluídas aí por nós. Exatamente. Bom, vamos seguir? Sexto, o pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina. O que é o Espiritismo? Que não se inclui propriamente na codificação. Também está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, decorrente da introdução e dos prolegômenos. Então, esse livro foi o primeiro que o Allan Kardec fez. Tá? Esse é o que eu estou estudando no momento agora, com a Maria Luísa. Então, o que é o Espiritismo, né? Então, esse foi a primeira obra do Allan Kardec. E aí depois ele veio com as obras da codificação. Sim. Bom, continuando.
7ª, Obras Póstumas, que representa o testamento doutrinário de Allan Kardec. Reúne os seus derradeiros escritos e as anotações íntimas, destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo, que ele não pôde realizar. A codificação se apresenta, pois, como um todo homogêneo e consequente. À luz deste estudo, caem por terra as tentativas de separar de um ou outro livro do bloco da codificação, como possível expressão de uma forma diferente de pensamento. E nota-se que as ligações aqui assinaladas de maneira apenas formal podem e devem ser esclarecidas em profundidade por um estudo minucioso do conteúdo das diversas partes de O Livro dos Espíritos, em confronto com os demais livros. Esse estudo exigiria também uma análise dos textos primitivos, como a primeira edição deste livro e a primeira de O Livro dos Médiuns e do Evangelho, pois, como se sabe, todas essas obras foram ampliadas por Kardec, depois de suas primeiras edições, sempre sob a assistência e orientação dos espíritos. Num estudo então, Aline, só uma coisa. Por exemplo, nós vamos aqui estudando a introdução do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a primeira edição, tinha 500 e poucas perguntas e 500 e poucas respostas. Como ele falou aqui, todas as obras elas foram feitas novas edições e ampliando, e ao ponto de passar de 500 e pouca para 1019 perguntas. Olha só, sempre com a orientação dos espíritos, né? Porque ele já precisava de lançar, de fazer o lançamento, né, em 1857 do Livro dos Espíritos, e a partir daí houve um complemento, porque muitos começaram a ficar gerou muito interesse, e a partir daí precisou de mais explicações. E essas explicações vieram através dos espíritos, né? Foi um sucesso, vamos lá, né? vamos seguir. Foi um sucesso o Livro dos Espíritos na época, né? Pois é. Num estudo mais amplo e profundo, seria possível mostrar-se o desenvolvimento de certos temas, que apenas colocamos pelo O Livro dos Espíritos. Vão ter a sua solução em obras posteriores. E o que se verifica, por exemplo, com as ligações do cristianismo e o espiritismo, que se definem completamente em o Evangelho, ou com o problema controvertido da origem do homem, que vai ter a sua explicação definitiva em a Gênese, ou ainda com as questões mediúnicas solucionadas no Livro dos Médiuns, e as tecnologias e escriturísticas no O Céu e o Inferno. Aquilo que nós falamos, né? As obras elas se complementam. Para que você tenha mais sentido quando você estuda uma obra, você às vezes fica meio que no vácuo ali com alguns assuntos, mas quando você estiver estudando a outra, você vai criando aquele sentido ali e o entendimento vai se completando. É a maturidade do espírito, né? A partir do momento que ele vai aceitando. Agora tem uns que se revoltam. A gente vê na atualidade, por exemplo, muitas pessoas lutando contra a ciência. Não precisa. O Emmanuel falava para o Chico Xavier assim, que é através da ciência que a consciência global vai acontecer. Não tem jeito de nós, por exemplo, que estamos aqui buscando entendimento na ciência espírita, na moral espírita, em todo esse estudo que a doutrina traz,
nós queremos, por exemplo, passar isso para conscientizar uma pessoa que pensa diferente, que não acredita na reencarnação. Não tem jeito. Mas a hora que a ciência daqui, da Terra, ela encampar esses estudos e começar a deixar as provas, né? Prova da reencarnação, que já temos muitas já, mas como ainda tem uma luta grande, né, de irmãos nossos contrapondo, fica ainda, parece que aquela dúvida. Então, a partir do momento que a ciência estabelecer, não tem saída, o caminho é esse, não tem jeito. A hora que vier, por exemplo, aí um irmão de outro planeta descer ali e der uma entrevista e falar essas verdades, aí não vai ter jeito de ser contundida, né? De ser contrariada. De desacreditar, né? E assim vai indo. E não precisa de ir muito longe. Aí nós estamos vendo agora com a pandemia, por exemplo, isso acontecendo, né? As pessoas, a maioria agora já está aceitando mais o caminho da ciência realmente. Mas tem gente lutando ali para tentar desvirtuar isso. Então fica meio complicado ainda. É a evolução do ser que está aqui. Não tem outra explicação. Sim. Convém notar, entretanto, que o desenvolvimento de todas essas questões não representa, em nenhum caso, a codificação dos princípios firmados neste livro. Às vezes, problemas apenas aflorados em O Livro dos Espíritos vão ser desenvolvidos de tal maneira em outras obras, que, ao lê-las, temos a impressão de encontrar novidades. A verdade, entretanto, é que neste livro eles já foram assinalados de maneira sintética. É o que ocorre, por exemplo, com o problema da evolução geral, definida por Leon Dias, naquela frase célebre: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Veja-se, a este respeito, a definição do item 540 deste livro, que para maior fidelidade a reproduzirmos, é assim que tudo serve, tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Isso é muito legal porque os taoístas, né, os budistas, eles veem uma pedra assim parada, eles vão e viram a pedra e falam, agora ela vai adquirir novas informações. Ela já ficou muito tempo naquela posição adquirindo informação, agora vamos virar ela para adquirir novas informações. Caramba, que diferente. Porque ali é um irmão nosso em evolução, né? Apesar de a gente estar ainda preso no mindset, na mitologia material que foi nos apresentado desde criança, né? A mitologia que a gente vive é muito distante da realidade, né? Como você mesmo citou agora o exemplo dos nossos irmãos de outros globos, numa visita, quebraria toda uma mitologia que a sociedade está implantada, né? É tipo eu, quando vejo um bichinho que eu falo, pô, não vou matar não, deixa ele cumprir a missão dele. Ali dentro tem a centelha divina, né? Exatamente. Tem muita coisa para a gente encampar, né, no nosso conhecimento e até para a gente aceitar também, porque nós temos dentro da gente ainda uma resistência muito grande. Quando o Leon Denis, olha essa frase aí, né? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no hominal. Né? Ainda tem uma sequência e sublima no espiritual. Isso significa que é o desenvolvimento, né? É o desenvolvimento do ser, passando por todos os estágios. Imagine só, se a gente não tiver a resistência que o material, no caso, que a pedra tem, a gente pode entender assim, ó, a pedra ensinou o espírito a união. Por quê? É como se as partículas estivessem unidas ali
E isso é fundamental para que nós possamos agora, já no nominal, sabermos o quanto que é importante que todos nós somos esse um aí. Jesus falou que ele e o Pai eram um. Né? Então, o mineral ensinou o espírito essa coesão, essa união, a importância, o quanto que ele é forte quando ele está unido. Quando ele se dilui, ele já fica mais frágil. Né? O vento pode levar. Sim. Quando ele está ali unido, ele tem poder de coesão. Filosoficamente, nós podemos fazer interpretações mil aí, mas sim, é um sentimento, uma forma de entender o porquê o espírito passou por essa fase também do seu desenvolvimento. Né? Aí vem as outras questões, onde ele começou a se agitar, onde ele só imaginava, depois ele começou a se agitar, já se aproximar do homem nominal. Como nós falamos em alguma ocasião, eu acho que com vocês mesmos, eu, por exemplo, já fui questionado, né, de pessoas que não admitem que o animal conviva, saia do seu ciclo natural. E as pessoas falaram assim para mim: o animal ele tem que viver na natureza. Ele não precisa de viver dentro de uma casa, mas o animal ele está se desenvolvendo também. E se ele está próximo do ser humano, é porque ali ele vai adquirir, às vezes, alguma condição evolutiva para fazer com que ele dê o seu salto, para que ele passe para o outro estágio. Então, a gente tem que ter muita paciência e muita calma em lidar também com as interpretações. Né? Dificilmente nós vamos chegar e bater o martelo e falar: não, eu estou certo. Não estou certo completamente, mas a gente tem um caminho, né? Por isso que a gente precisa de aprender esse caminho, fazendo isso que nós estamos fazendo, estudando todas as vertentes, todas as obras, fazer o entendimento. E outra, depois da codificação, os espíritos retornaram, né? Através de psicografias aí com diversos médios, e o principal dele é o Chico, entendemos isso, né? E trouxe mais 500 e tantas obras para poder complementar o entendimento do que nós temos na codificação, que é a complementação do entendimento que nós temos da Bíblia. Sim, exatamente. É uma continuação. Né? E então, é isso. Existem mais de 3.000 livros, né, que falam dentro da doutrina espírita, e mesmo assim tem gente que não... A maioria, eu acredito, que ainda não caiu a ficha, né, da reencarnação, mas é por falta de bater, né? De bater, porque se bater a porta abre, né? Foi assim que Jesus falou. Então, se você pedir, receberá. Se você bater, a porta abre. Então é só você querer ir atrás da informação, que a informação já está ali disponível para você, né? Ontem, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, e o nosso tempo aí também, eu não sei como que tá, vocês estão controlando? Peraí, vou dar uma olhada aqui. Foi 43. Estamos 43, né? Vamos ali fechando. Só para fechar, ontem eu vi um filme, passou no canal aberto aí na televisão, de uma moça que ela foi aumentando a sua capacidade cerebral, porque nós só usamos a nossa capacidade tipo assim 1%, 2%, 3%, e olha lá, né? E essa moça, ela foi aumentando, ela conseguiu aí por um dado processo, eu não peguei desde o começo do filme, vou até procurar para pegar de novo. É bom esse filme. Como que foi? Ela começou a aumentar, então a cada 10% que ela conseguia de capacidade, assim, ela chegou a 100%. A hora que ela chegou a 100%, ela se desfez. Ela virou energia. A hora que ela chegou a 100%, ela se desfez, virou energia. Agora, quando ela estava com 70, 80, ela já lia tudo o que ia acontecer. Ela já sabia, por exemplo, ela organizava a energia elétrica. Para ela dominava tudo que tinha em volta dela. Sim. Né? E ela viveu uma situação na vida dela muito interessante,
e as pessoas queriam destruí-la. Mas ela conseguiu dominar todas as informações que existiam, todos os computadores do mundo, tudo ela conseguia assimilar. Ninguém pensava sem que ela soubesse o que a pessoa estava pensando. Foi um filme curioso, eu vou procurar ele de novo para ver, mas no final ela sumiu, ela desapareceu, virou energia realmente, e ela disse assim, agora eu estou no todo, estou com tudo, estou com vocês todos e no universo todo. Sim. É a capacidade que nós vamos aprender a ter, né, na nossa evolução aí, na sublimação. É literalmente uma metáfora da evolução espiritual, né? Por aí, foi mais ou menos isso. E o mais curioso é o seguinte, ela recebeu o nome de Lucy, porque Lucy foi o primeiro primata de todos, 400 mil anos atrás, que foi, tipo assim, que foi o ato que um macaco teve um primata, tipo, foi um salto quântico, porque o macaco não tem cordas vocais, não tem uma série de órgãos que o ser humano tem, né? Então, tipo assim, se não houvesse uma intervenção naquele ponto, nem com a idade inteira do universo que a gente tem hoje, 14 bilhões de anos, seria possível existir os primatas ainda. Se a gente esperasse a evolução natural dos macacos, nem com 14 bilhões de anos seria capaz da gente estar como seres humanos hoje. Então teve que haver uma intervenção naquele momento, que aí foi uma intervenção extraterrestre, né, no nosso planeta, foi os primeiros alienígenas do passado aí que a gente teve, e por uma experiência, né, acabaram transformando macacos em primatas, e aí não vou contar todo o segredo do universo, também deixar para outros vídeos aí, né, até onde vai nossos estudos, né? Interessante. Aí que está a importância do estudo da Gênese, por exemplo, porque ela vai abrir a mente da gente para entender o quanto nós estamos sendo monitorados por todos os irmãos mais evoluídos que tem no universo aí, e o nosso livre-arbítrio, que a gente sabe que nós temos, mas que ele tem sua limitação por conta do nosso desenvolvimento aqui. Exatamente. Né? Perfeito. Então tá bom. Por falar nisso, vocês viram, né? Mais um robô chegou em Marte, né? Da China. Que está lá já passeando lá por Marte para fazer pesquisa. Ele só tinha que estar usando uma sonda para analisar o mundo espiritual, que aí ele ia ver a vida, né? Eles estão usando sonda para analisar o mundo material e não encontrar nada. Verdade. O Chico é que falou pro Emmanuel, né? Que o Chico resolveu viajar. Escrevo Cartas de uma Morte, eu acho que ele conta isso. Isso, no caso. Ele resolveu viajar e o Emmanuel falou, então se prepara que eu vou te levar. E quando ele saiu da Terra, ele saiu do sistema solar, aí foi, quando ele estava para sair da galáxia, ele falou, para que eu vou voltar, eu quero tomar um cafezinho. Eu estou com saudade do cafezinho, ele falou, senão eu vou ficar louco. Pois é a capacidade que a gente precisa ainda de ter calma, né, com ela. Sim. Precisamos de aprender muito. Sim. Dizem que todos os planetas do universo são habitados, né? Não existe espaço, criação, sem ter um objetivo. Sim. Então, Deus não ia fazer nada sem objetivo. Sim. Legal, né? Perfeito. Quer puxar a prece, amor, você? Eu? Claro. Vamos lá. Bom, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, por essa oportunidade de aprendizagem, que a gente possa somar com muitas e muitas pessoas esse estudo. Como a gente viu hoje, a gente está só começando, o caminho ainda é bem longo, e que a gente se mantenha firme, cheio de amor, alegria no coração, para a gente levar muitos e muitos aprendizados aí para todos os nossos irmãos. Agora vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, trazei-nos o bem. Amém. Muito obrigado, Senhor. Tchau, irmãos. Muito obrigado. Tchau. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.